Salmo de número 86. Todos os domingos, primeiros domingos, nós estudamos um salmo, e hoje nós veremos o salmo de número 86. Nos diz assim a palavra do Senhor, oração de Davi: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te pressa, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra ti, contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Senhor Deus, grande, eterno e tremendo, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, certos da necessidade que temos de ti, te rogamos que o Senhor nos ilumine, nos instrua e nos ajude. No nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Quem nunca passou por aperreios? Quem nunca passou por dificuldades? Quem nunca enfrentou momentos difíceis na vida? Mas enfrentar momentos difíceis de angústia acompanhado ainda vai. Mas quem nunca também enfrentou momentos de solidão, onde o sofrimento é um sofrimento desamparado? Quem nunca enfrentou na vida, meus irmãos, momentos difíceis, onde está só você e Deus, só você e o Senhor? Orar sozinho, meus irmãos, em meio às angústias, às vezes é extremamente doloroso. Em meio a esse lamento, nós ficamos tentando encontrar maneiras de nos expressar na presença do Senhor, maneiras de clamar ao Senhor, formas de olharmos para as situações e enxergarmos uma solução em Cristo. Como é difícil enfrentar lutas e dificuldades, mas como é difícil quando nós enfrentamos essas lutas sozinhos, e a única coisa que nos escapa é a oração. É isso que o salmista está fazendo, orando sozinho em meio a angústias. O texto que nós acabamos de ler, como está descrito aí logo no início, é uma oração de Davi. Há alguns que têm dificuldades em entender isso aqui, porque no final das contas, esse salmo é uma coletânea de vários outros. O salmista, na verdade, junta um monte de versículos, até versículos de Êxodo 34, e compila aqui para formar esse salmo. E por que alguns têm dificuldade de dizer que é Davi, se esses salmos que são compilados aqui são salmos de Davi?
Porque esse livro que nós estamos estudando, nós estamos agora no terceiro livro, não é um livro onde Davi fala muito. Esse é o único salmo dentro desse livro. O livro dos Salmos é dividido em 5, e nesse livro quem fala são os filhos de Coré. E se você prestar atenção, nós estamos vendo o tempo inteiro os filhos de Coré cantando, os filhos de Coré cantando. De repente, no meio de um monte de salmos dos filhos de Coré, nós temos o único salmo, é o único salmo desse livro, o único salmo de Davi. Como se não fosse estranho o suficiente, esse salmo está em meio a 2 outros salmos. O salmo de número 85 foi um salmo de clamor ao Senhor diante das dificuldades que a nação de Israel está enfrentando. O salmo de número 87 é também uma oração ao Deus de Israel por parte da comunidade em relação ao mundo, às coisas que estão ao redor. Então nós temos 2 orações comunitárias, mas a oração do salmo 86 não é uma oração comunitária, é uma oração individual. É Davi orando e expressando as suas angústias diante do Senhor. E é isso se torna estranho, porque por que tem esse salmo aqui no meio? É porque no final das contas, meus irmãos, em meio às orações comunitárias e pela comunidade, é a oração do indivíduo que sustenta tudo isso. E é isso que ele quer nos ensinar aqui, nos mostrar que em meio às angústias e dificuldades da vida, eu posso colocar a minha vida em oração e me estender aos pés do Senhor, buscando a sua presença. Esse salmo, como são os salmos compostos por Davi, são muito bem organizados, são salmos bem métricos. No caso aqui, são 5 estrofes, e em cada uma delas nós temos uma divisão interessante. Por exemplo, nós temos 4 versos para a primeira estrofe e mais 4 versos para a última estrofe, e as estrofes do meio só tem 3 versos. Ele se organiza de forma muito bonita, trazendo o Senhor à tona. Quer ver? Você presta atenção comigo. Ele usa 3 nomes para Deus. Ele usa a palavra Senhor, olha aí no versículo de número 1. Ele vai repetir novamente essa palavra Senhor outras vezes, como no versículo de número 11. E ele termina no versículo número 17 com essa palavra Senhor. Mas não só, ele usa a expressão Deus no versículo número 2. Usa no versículo número 2, ele volta a usar essa expressão novamente no versículo de número 10, no versículo número 12, no versículo de número 14, no versículo número 15. Mas ele também usa a expressão Senhor com letra minúscula. Olha aí no versículo de número 3, no versículo de número 4, no versículo número 5, no versículo número 8. Ele vem o tempo inteiro trazendo os 3 nomes de Deus. E nós vamos ver esses 3 nomes daqui a pouco. Mas em cada momento que ele traz o nome do Senhor Deus de Israel, o Deus da aliança, ele traz um pedido. Versículo de número 1, inclina, Senhor. Veja de novo, versículo número 6, escuta, Senhor. Versículo de número 11, ensina-me, Senhor. E ele termina dizendo, tu, Senhor, me ajudas e me consolas. É muito organizado esse salmo, e ele nos mostra, meus irmãos, uma oração de um homem que está passando por muitas dificuldades. Nós não sabemos em que momento Davi estava passando para escrever esse salmo, porque de aperto Davi conhecia, em momentos de angústias ele conhecia. Alguns autores chegam a pensar o seguinte, por exemplo, Matthew Henry diz que o que acontece aqui é que ele montou essa oração já para usar em todos os momentos. Então, toda vez que ele fosse passar por uma angústia, ele teria essa oração sempre à mão, sempre disposta. Nessa compilação de vários outros textos, Davi expressa o seu desejo, mas só faz isso lá no versículo de número 14. A gente só tem um pedido de oração direto sobre o motivo da oração no versículo 14. O salmo inteiro é sobre o Senhor, sobre a relação que ele tem com o Senhor, sobre a fé que ele possui no Senhor, a confiança que ele tem na resposta do Senhor, e só por último ele fala do que ele realmente está precisando. Ele fala com Deus, e enquanto ele fala com Deus, ele nos ensina como falar com o Senhor, como nos expressarmos diante do Senhor. Destaca em cada versículo o caráter de Deus. Aponta, meus irmãos, 14 pedidos nesse salmo, e em cada um deles ele faz questão de dizer o que é que ele está pedindo, mas principalmente com base em que ele está pedindo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, clamando em tempos de angústia. Em que nos baseamos, meus irmãos, a clamar ao Senhor em tempos de angústias? O texto nos dá pelo menos alguns motivos
pelos quais nós devemos nos basear no tempo de angústia. O primeiro está aí nos versículos de 1 a 7. Nós nos baseamos para orar na aliança inabalável de Deus. Olha como é que ele começa o versículo de número 1. Ele começa: inclina, Senhor, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Todo esse bloco que vai do versículo 1 até o versículo de número 7 e alguns outros versículos mais tarde, como o versículo 10, por exemplo, o versículo de número 14, ele vai sempre fazer o seguinte: ele vai dizer algo e vai justificar isso. Ele justifica pela palavra pois ou pela palavra porque. Nota aí, versículo 1, pois estou aflito. Versículo 2, pois sou piedoso. Versículo de número 4, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Ele fica explicando, justificando. E ele começa esse salmo falando da sua necessidade. Ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me escute. Inclina os ouvidos, Senhor. E o motivo pelo qual ele pede que o Senhor o escute é porque ele está aflito e necessitado. A aflição diz respeito a como está por dentro, e necessitado é como ele está por fora. Por todos os lugares que ele vê, que ele olha, ele se contempla em aperto. Ele está dizendo: eu sou pobre e necessitado, o Senhor, porém, cuida de mim. E se eu sou pobre e necessitado, se eu estou aflito e necessitado, se eu tenho necessidades internas e necessidades externas, eu preciso do Senhor. E essa é a motivação que o leva a buscar a presença do Senhor em oração. Ele se apresenta diante de Deus porque ele tem uma coisa que ele precisa, e ele precisa muito mais da presença do Senhor do que dos pedidos que ele vai fazer. É por isso que a partir do versículo número 2, ele vai descrever o Senhor, e à medida que ele vai descrevendo o Senhor, ele vai apresentando uma série de qualidades de Deus, tanto no que diz respeito na relação dele com Deus, como na própria pessoa do Senhor. Ele diz que o Senhor é pronto para perdoar, que o Senhor é bom, que o Senhor é abundante em misericórdia, mas ele também fala do próprio Deus em si e do que ele faz. Veja comigo, versículo número 2. Ele diz: preserva a minha alma. O Senhor preserva a minha alma, o Senhor cuida da minha alma, é o Senhor quem salva a minha alma. Isso nos mostra que Davi está muito mais preocupado com sua vida espiritual do que necessariamente com seu corpo físico. Ele diz: o Senhor é quem cuida para que eu não seja destruído. E por isso ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, me escute e me responda, porque eu estou aflito, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor é o único que pode cuidar de mim, o Senhor é o único que pode preservar a minha alma. Mas com que base Davi está dizendo de que Deus é quem vai cuidar da alma dele? Final do versículo, olha a continuação, tem a explicação: pois eu sou piedoso. Mas que prepotente, né? Não parece um arrogante? Ele está dizendo: Senhor, cuida da minha alma porque eu sou santo. Basicamente é isso que ele disse. A palavra para piedoso aqui é a palavra para santo. Então ele está dizendo: Senhor, eu sou uma boa pessoa, então Senhor, cuida da minha alma, porque o Senhor não pode deixar uma pessoa tão boa como eu se perder, né? Parece que ele está dizendo isso, mas não é isso que ele está dizendo, não. Então apaga essa parte e não ore desse jeito, não. Porque quando ele usa a palavra piedoso, a ideia é de alguém que é completamente devoto ao Senhor, dedicado ao Senhor. A palavra santo é aquele que é separado para alguém, é separado para Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu fui separado para o Senhor. De onde ele está tirando essa ideia? Da aliança. Ele está dizendo: nós somos o seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados do mundo para o Senhor, e eu fui separado do mundo para o Senhor. Eu sou santo não no sentido que eu não peco, mas eu sou santo no sentido do que o Senhor me separou para Ele. Eu sou propriedade do Senhor, e se eu pertenço ao Senhor, Ele diz: o Senhor não pode perder a minha alma, porque eu estou na mão do Senhor. Eu me lembro de Cristo dizendo: aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Aqueles que são dedicados ao Senhor, aqueles que são dados como presente ao Senhor, aqueles que são santificados ao Senhor, a esses o Senhor preserva a alma. Por isso que Davi não tem dúvida, ele está baseado na aliança. Ele começou o versículo 1 usando a palavra Senhor, toda com letra maiúscula. Esse é o nome de Deus expresso lá para Moisés, o Deus da aliança, o Yahvé. Esse é o Deus com quem Davi tem um acordo, tem uma aliança, e ele conclama a ação desse Deus dizendo: eu faço parte dessa aliança, eu fui escolhido para estar junto com o Senhor, eu fui presenteado ao Senhor, e se eu pertenço ao Senhor, o Senhor deveria preservar a minha alma.
porque eu confio que o Senhor tem poder para me salvar. Veja versículo 2: Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Eu acho isso aqui bonito, porque quando ele fala dizendo salva, ele está dizendo preserva a minha alma. Quando ele diz eu sou piedoso, ele está dizendo eu sou o servo que em ti confia. Num paralelo perfeito. Mas agora ele usa outro nome para Deus. O nome para Deus aqui é Elohim. É o Deus que criou todas as coisas e consequentemente é o Deus que pode fazer qualquer coisa. É o Deus que tem todo o poder, o Deus criador de tudo que existe. Ele diz: o Senhor tem condições, o Senhor tem poder de me salvar, o Senhor tem o poder de me preservar a alma, e eu posso confiar no Senhor e me dedicar completamente no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele diz: o Senhor pode me salvar. O Senhor pode me salvar. Eu confio no Senhor. Eu estou completamente dedicado ao Senhor. Eu sou como piedoso, devoto do Senhor. E o Senhor tem poder para me salvar. Por isso que no versículo número 3 ele diz: compadece-te de mim, ó Senhor. Compadecer é bonito, meus irmãos, porque sinta o meu sofrimento. É padecer junto comigo. Senhor, sofra junto comigo. Tenha compaixão de mim, compadece-te de mim. Mas olha de novo outra palavra: ó Senhor. A palavra aqui é diferente. Adonai, aquele que é dono, aquele que é o Senhor de escravos, Senhor de servos. E o que Davi mais faz aqui, meus irmãos, é se basear em 2 Samuel capítulo 7, na aliança que ele fez com Deus, onde Deus fez promessas a ele. É por isso que o Salmo está repleto da expressão dizendo: eu sou o teu servo, eu sou o teu servo. Em meio a esse serviço que Davi tem para com Deus, ele diz: Senhor, tenha compaixão de mim, sinta comigo, Senhor, esse padecer, esteja ao meu lado, o Senhor que manda em mim, eu te clamo de contínuo, eu sou o teu servo, e por isso eu posso continuar clamando ao Senhor. Em 3 versículos, meus irmãos, ele traz à tona o tempo inteiro o como ele se vê diante de Deus. Ele se vê diante de Deus como um servo que se apresenta humildemente diante do Senhor, mas confiado na aliança que possui no Senhor, num Deus que ele conhece, que é o Deus de Israel com quem ele tem aliança, que é o Deus Todo-Poderoso que pode salvar, que é o Senhor da vida dele, que por isso tem responsabilidades para com ele. Se baseando então nesse Deus, ele usou 3 versículos para falar de si. E aí no versículo número 4 ele encerra essa ideia para falar de si: alegra a alma do teu servo. E, Senhor, eu sou aquele servo do 2 Samuel 7. Alegra a minha alma. É bonito isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas a força, meus irmãos, veio sobre nós por causa da ação do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é alegria. Alegria só vem do Senhor, não vem de situações diferentes, não vem de situação boa, a alegria vem do Senhor. Por isso, Senhor, alegra, Senhor, o teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Eu elevo a minha alma ao Senhor, eu coloco minha alma nas mãos do Senhor. Por isso o Senhor pode perfeitamente me tornar feliz. Eu dedico minha alma ao Senhor. Eu quero que você note que o tempo todo ele falou sobre si: eu estou aflito, eu sou dedicado ao Senhor, eu elevo a minha alma ao Senhor. O tempo todo ele disse: esse sou eu, Senhor. Alguém aflito, alguém que está dedicado a ti, alguém que precisa do Senhor e por isso eleva a sua alma ao Senhor. Baseado na aliança, ele se apresenta diante do Senhor. Mas a partir do versículo 5, as justificativas não são mais de quem é Davi. Ele não fala mais sobre ele. A partir do versículo 5 ele muda, ele passa a falar sobre Deus. Olha o que é que ele faz agora no versículo 5: pois tu, Senhor. A partir de agora não é pois eu. Até então era pois eu, porque eu. Agora ele diz pois o Senhor. E agora ele começa a descrever o Senhor com todas as suas características. Quem é o Deus a quem ele ora?
E isso, meus irmãos, é fantástico, porque Davi sabe quem ele é, sabe a condição em que ele se encontra, aflito e necessitado. Ele sabe por que ele pode orar, ele está em aliança com esse Deus. Ele sabe que pode confiar no Senhor, por isso ele coloca a alma dele nas mãos do Senhor. Mas agora ele vai descrever o Senhor para que eu e você também nos juntemos a Ele. Ele diz: quem é o Senhor? O Senhor é bom. Pois tu, Senhor, és bom. Um Deus que manda em nós, aquele que é o Senhor e nós somos seus escravos. Ele não é um Senhor ruim, Ele não é um Senhor mau, Ele é um Senhor bom. Mas olha como é bonito, Ele diz: tu és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. 3 qualidades em um único versículo: o Senhor é bom, o Senhor é compassivo e é benigno. O Senhor faz o bem para quem invoca o teu nome. Essa é a confiança de Davi, meus irmãos. Davi busca o Senhor porque ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe o tipo de relacionamento que ele tem com o Senhor. E por saber o tipo de relacionamento que ele tem com o Senhor, ele tem ousadia para estar na presença do Senhor em oração. Ele diz: eu sei que o Senhor é bom, compassivo e benigno. Por isso no versículo de número 6 ele diz: eu posso invocar o Senhor dizendo: escuta a minha oração, atende as minhas súplicas, Senhor. No dia da minha angústia eu clamo a Ti, porque eu tenho convicção de que o Senhor me responde. De onde ele tirou essas convicções? De que o Senhor atende às súplicas, de que o Senhor no dia da angústia vai responder. De onde ele tirou essas convicções? Porque de novo ele traz no versículo 6, a aliança. O Deus da aliança me dá a certeza de que esse Deus bom, compassivo e benigno está comigo, está a meu favor. Temos um acordo, nós estamos juntos. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, o que nos afasta da oração. O que nos afasta da oração é justamente não entendermos a nossa realidade enquanto aflitos e não entendermos o Deus com quem nós nos relacionamos. Nós não abraçamos esse Deus como deveríamos. Davi diz: eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais ninguém. O Senhor é com quem eu me relaciono, e nessa relação eu sei que o Senhor vai me atender, eu sei que o Senhor vai me responder, porque eu sei quem o Senhor é, bom, compassivo e benigno. Eu sei quem o Senhor é, e nós temos uma relação. O Senhor é completamente diferente dos outros deuses. O Senhor está sempre conosco, o Senhor nos ampara. Queridos, o que nos leva à presença do Senhor em oração é o fato de sabermos que estamos unidos a Cristo. O autor aos Hebreus diz que nós temos agora um caminho aberto com o véu rasgado por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós temos acesso a Deus, nós podemos estar direto a Ele. Nós não precisamos de intercessores, nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de grupo de oração orando por nós, nós não precisamos de pastor orando e colocando a mão na nossa cabeça, nós não precisamos de santos no meio do caminho, coisíssima nenhuma. Nós temos acesso direto ao Senhor, nós podemos estar direto na presença do Senhor, porque nós temos um pacto com Ele, nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, e esse sangue nos abriu espaço. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Nós buscamos outras opções, nós buscamos outras saídas, porque nós não reconhecemos o nosso Deus como deveríamos. Nós não o vemos como sendo bom, nós achamos que Ele é um pai carrasco, que é o tipo de pai carrancudo, que qualquer coisa que a gente peça Ele não vai dar. Pode ser que o seu ou do meu pai possa ter sido assim, mas Ele não. Ele tem prazer sincero em nos fazer o bem, Ele tem o prazer sincero em nos atender. Ele diz que Ele é um pai que é tão bondoso, que Ele é melhor do que os nossos pais, porque os nossos pais não nos dariam uma pedra se a gente pedisse um pão, não dariam uma cobra se a gente pedisse um peixe. Ele diz: e Ele é melhor do que eles. Conhecendo esse Deus bondoso, conhecendo esse Deus que sente a nossa dor, conhecendo esse Deus que está sempre conosco, e sabendo que temos uma relação íntima com Ele, sabendo que nós somos partes da aliança com Ele, Ele diz: não faz sentido, eu vou me colocar na presença do Senhor. Senhor, incline os seus ouvidos para mim, atenda o meu clamor. Senhor, eu sou completamente dedicado ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu sou parte da aliança com o Senhor, e eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno e o Senhor é compassivo. Por isso eu sei que o Senhor pode se compadecer do meu problema, o Senhor sente a minha dor junto comigo, mesmo que as pessoas achem que seja bobagem, o Senhor sente a minha dor, e eu sei que o Senhor me responde, porque quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor, que tem aliança conosco, nos atende. A certeza dele, meus irmãos, não está baseada nele, está baseada no fato
de que ele tem um relacionamento com o Senhor. Clamando em tempos de angústia. Em que nos baseamos ao clamar ao Senhor em tempos de angústia? Podemos nos basear ao clamarmos da angústia, em primeiro lugar, na aliança inabalável de Deus. Em segundo lugar, nos basear no caráter imutável de Deus, versículo 8 ao versículo número 13. Ele agora vai conclamar tudo que Deus é, para que isso o fortaleça ainda mais e o anime em oração. Veja versículo 8. Ele começa dizendo: quem Deus é em relação aos outros deuses? Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Não há entre os deuses ninguém que seja comparado ao meu Deus. Não há entre os deuses ninguém que seja comparado ao Senhor. Olha só o versículo número 8 aí, baixa comigo, rapaz, cabeça. E nada existe que se compare às tuas obras. Ele olha para os deuses das nações, ele olha para o lado e pensa assim: quem eu posso comparar? A quem eu posso comparar? Ao Senhor. Não existe. Não existe a quem eu possa comparar. Não existe padroeiro que possa surtir esses efeitos. Não existe Deus sobre a terra que possa surtir esses efeitos. Porque o que é que são os ídolos? Os ídolos não são nada. Os ídolos não existem, são coisas vãs. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhes sai da garganta. Eles não podem fazer absolutamente nada. Por mais poderoso que seja o ídolo e muito adorado hoje, ele vai ser esquecido amanhã. Uma das religiões que mais se expandiu no mundo foram as religiões babilônicas e mesopotâmicas. O que é que nós temos hoje? Só farelo de deuses, material arqueológico. Ninguém leva a sério mais aqueles deuses. Ninguém simplesmente fica com medo de dizer: olha, Baal vai te pegar. Quem tem medo de Baal? Estou nem ligando. Uma das grandes religiões do mundo, a religião grega, que se espalhou pelo mundo inteiro, com seus deuses poderosos, com Zeus. O que são hoje? Meras obras artísticas lá na Grécia. Ninguém fica dizendo: cuidado, porque a ira de Zeus vai cair sobre a sua cabeça. Você faz o que com isso? Nem ligando, que ele pode mandar raio, que eu não estou nem aí. Vejam, as grandes religiões do mundo, meus irmãos, não são absolutamente nada, porque no final das contas os deuses não são nada. Mas quem é o nosso Deus? Ele faz obras incríveis. E o que é que ele faz? Versículo número 9, olha que bonito aí. Ele faz assim: todas as nações que fizestes. Quem faz as nações? É Deus. Eles não interessam o tamanho dos homens ou de suas religiões. Deus é quem produz as nações. E não só isso, o vislumbre, o que Davi enxerga é longe. Davi vê assim: e todas essas nações que o Senhor fez virão e prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Ele diz: o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, ele tem um caráter tão glorioso e imutável, que ele operou maravilhas e no final das contas trará para si todas as nações do mundo. De onde ele tirou essa ideia? Ele está baseando no fato de que o Senhor conclamou todas as nações para serem benditas no Filho de Jesus, no Filho de Deus, em Jesus, lá no capítulo 12 de Gênesis. Mas quando ele usa essa expressão, olha onde ela vai se replicar. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo de número 9, diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Lá em Apocalipse nós temos todas as nações reunidas na presença de Cristo, porque Ele as juntou, Ele trouxe todas elas para junto de si. E se você for para o capítulo número 15, no versículo de número 2 em diante, você vai ter assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que Davi enxerga aqui no versículo número 9, João viu em Apocalipse as nações rendidas ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor opera maravilhas, no versículo número 10. Essa é a expressão de Maninho. O Senhor opera maravilha. Ele está dizendo: o Senhor produz efeitos de salvação imenso. O Senhor produz efeitos de salvação. Os seus milagres são para a salvação do seu povo. O Senhor operou maravilhas no Egito e resgatou o seu povo de lá. E o Senhor fará com que as nações vejam a grande maravilha que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Eles verão essa maravilha e se juntarão ao povo de Deus em adoração. Ele diz: o seu caráter vai se espalhar pelo mundo inteiro. O nosso Deus vai ser reconhecido, porque Ele é o meu dono, versículo 8. Ele é o dono das nações, no versículo número 9. Ele é o Deus que tem todo o poder, no versículo de número 10. É aquele que manda em tudo. Por isso, versículos 11, 12 e 13, vem um pedido. E ele ora assim dizendo: ensina-me, Senhor. Eu acho bonito isso. Porque uma vez descrevendo o tamanho da salvação que o Senhor operou, e vendo o tamanho da salvação que o Senhor está planejando para todas as nações, Davi pede que o Deus da aliança ensine o caminho. Olha aí: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispor o coração é andar no caminho. Para temer o teu nome é andar no caminho. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor conduza o meu coração para não ficar com medo dos deuses, não ficar com medo dos homens. Eu só posso temer o Senhor, eu só posso confiar no Senhor. Eu tenho que estar baseado no fato de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor produziu salvação no ano passado, se elevou acima dos deuses. O Senhor vai produzir salvação no futuro, trazendo todas as nações para a tua presença. Eu preciso temer o seu nome. Por isso, no versículo de número 12 e 13 ele diz: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei teu nome para todo o sempre, e para sempre glorificarei o teu nome. Por que é que ele vai louvar a Deus por toda a eternidade, do jeito que o pessoal lá de Apocalipse vai fazer? Versículo de número 13, para fechar, ele diz: pois, olha a explicação aí de tudo isso lá de trás: pois grande é a tua misericórdia para comigo. O Senhor teve misericórdia para comigo. Ele nos lembra, meus irmãos, que o caráter de Deus, de misericordioso, de bondoso, de salvador, não muda. Ele continua salvando do mesmo jeito. E é baseado nesse Deus que ele diz: o Senhor exerceu misericórdia. Quando foi que o Senhor exerceu misericórdia? Versículo número 13: livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Diz: o Senhor me salvou, e eu sei que o Senhor executou misericórdia. O Senhor me livrou a alma do mais profundo poder da morte. Eu fui arrancado do inferno, eu fui retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. O Senhor me salvou, e o Senhor fez isso no passado. O Senhor mantém isso para sempre. O Senhor vai me manter seguro para sempre. Eu vou estar no meio daquela multidão com todas as nações, glorificando ao Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. E o Senhor fez coisas no passado para a salvação do teu povo, e o Senhor vai continuar mantendo a salvação do seu povo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Ele não está falando de reforma de igreja aí, não. Ele está falando da salvação da sua alma. Se ele começou a salvar a sua alma, ele vai terminar de salvar a tua alma quando ele voltar. Aquilo que ele começa, ele termina. Você não vai se perder no meio do caminho, não. Se ele trouxe salvação para a sua alma, ele vai manter essa salvação, porque ele é o Senhor e ele não muda. Ele disse isso a Israel no capítulo 1 de Malaquias: eu amo vocês, eu sou o Senhor, eu não mudo. E
E por ele não mudar, meus irmãos, por ele ser assim, Davi consegue encontrar nisso esperança e dizer: eu posso orar ao Senhor, eu posso confiar plenamente no meu Deus, porque ele opera maravilhas para produzir salvação. E ele já operou maravilhas na cruz do Calvário, operando a minha e a sua salvação. E ele vai operar maravilhas quando ele abrir os céus e voltar, trazendo assim de forma definitiva a minha salvação. Ele vai me salvar no final. Ele vai me salvar. É por isso que Davi diz: eu posso clamar nos dias da minha angústia. Clamando em tempos de angústia, meus irmãos, em quem nós nos baseamos ao clamar ao Senhor em tempos de angústias? Podemos nos basear ao clamarmos em três coisas. Em primeiro lugar, na aliança inabalável de Deus. Podemos nos basear no caráter imutável de Deus. E em último lugar, nos basear na glorificação final de Deus. Só no versículo de número 14 ele vai dizer por que é que ele está orando. Só agora aparece o pedido. É igualzinho às orações da gente, né? A gente já diz: Senhor, estou precisando disso. É assim que a gente começa, né? Ele fez: não, porque essa oração ela é instrutiva, para ensinar a mim e a você a orar. Ele precisa dar uma boa base para o pedido. Ele ficou o tempo todo dizendo: eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor faz, e eu sei como funciona a nossa relação. E é com base nessa nossa relação, sabendo quem o Senhor é e o que o Senhor é capaz de fazer, que agora eu posso pedir. E o que é que ele pede? Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim. Qual é o problema de Davi? Soberbos, homens cheios de si, homens arrogantes, que acham que são tudo, que têm poder para tudo, que podem conseguir tudo, que podem dominar tudo. Esses homens maus estão se levantando contra Davi. Eles não são só soberbos, versículo 14, mas eles são um bando de homens violentos que estão atentando contra a vida de Davi. Ele diz: eles estão querendo me matar. Essa, meus irmãos, é uma descrição perfeita do mundo. Não é de uma pessoa em especial, não. Os crentes têm uma visão muito romântica de como seja o mundo ao seu redor. Tem muito amigo do evangelho que diz: não, você não entendeu. Quem não é pelo Senhor é contra o Senhor. Ele disse isso com todas as lutas. Quem não é por mim é contra mim. Ele disse isso com todas as palavras. De forma que o mundo se comporta desse jeito. Como é o mundo? Soberbo. Os homens acham que podem conduzir as suas vidas do jeito deles, e nessa soberba deles, eles se tornam violentos contra o povo de Deus. E Davi diz: Senhor, eu sou alvo dessa violência. Seja uma violência psicológica, como sendo uma violência física mesmo. A gente já está perto das duas, tá? De uma a gente já sente, a outra vai chegar já. Ele diz: homens violentos que vêm contra nós. Mas antes deles serem meus inimigos, olha o final do versículo: eles são inimigos do Senhor. Eles não te consideram. Eles não olham para o Senhor como eu olho. Eles não veem o Senhor com o poder que o Senhor possui. Eles não veem o Senhor como o dono de todas as coisas como eu vejo. Eles não veem o Senhor desse jeito. E porque eles não consideram o Senhor, eles estão alheios à vida de Deus, com suas mentes completamente obscurecidas, diz o apóstolo Paulo. Por eles viverem assim sem considerar o Senhor, eles são inimigos meus. São soberbos e violentos, se levantam contra mim. Como é que Davi vai lidar com isso agora? Versículo 15, Davi recupera o versículo 5. Olha como é igualzinho. Versículo 5, 15 ele diz: mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Olha o que ele diz no versículo 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Praticamente as mesmas palavras. Ele traz as mesmas ideias do versículo 5. Ele diz: o mesmo motivo que me levou a buscar, a clamar ao Senhor, lá no versículo de número 5, sabendo dessa minha relação com o Senhor, é o mesmo motivo que me leva a clamar agora, porque eu sei quem o Senhor é, eu conheço o Senhor. E de onde ele tirou essa ideia aqui? De onde ele tirou que Deus é assim? De onde ele é? Porque ele achou que tirando nas experiências dele. Não foi nas experiências não. Êxodo capítulo 34, lá atrás, versículos 6 e 7 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, de Moisés, clamou:
Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ele diz: eu conheço o meu Deus, porque é o Deus da aliança, lá de trás, o Deus de Moisés. E foi isso que Moisés disse. Quem é Deus? Ele diz: Deus, Ele é benigno, misericordioso, compassivo, tem muita paciência. Tem muita paciência. A gente não tem tanta paciência assim, não. A nossa paciência é meio curta. Só olha com o contraste magnífico aqui. Ele diz: o Senhor tem muita paciência conosco. O menino da gente faz uma traquinagem, o que é que a gente faz? Dá uma benzida nas costas dele 5 minutos. Não tem muita paciência não. E Deus? Menino, faz isso não. Não faz esse negócio não. Não vai por esse caminho não. Rapaz, isso vai dar errado. Faz isso não. E ele fica com paciência, ele fica lá feito um menino ranhento, menino catarrento. Eu quero, é desse jeito mesmo, senhor. Vai não, você vai apanhar. Depois de muita paciência, ele vai lá dar umas lapadas. Vejam só, o Senhor é benigno, o Senhor é paciente, o Senhor nos faz o bem, o Senhor sente a nossa dor, Ele é compassivo, o Senhor é cheio de graça, o Senhor é misericordioso para conosco. Por isso, justamente baseado no fato de quem o Senhor é, que Ele conhece com base na aliança, versículo 16, Ele diz: eu tenho um pedido agora, Senhor. Os meus inimigos querem me matar, eles são violentos e soberbos. Por isso, Senhor, versículo 16, volta-te para mim, compadece-te de mim. Já olhou quantas vezes ele pediu para o Senhor se compadecer dele? Tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha pena de mim, sinta a minha dor, concede a tua força ao teu servo, Senhor, salva o filho da tua serva. Isso aqui eu acho magnífico, porque ele usa um argumento final para trazer à tona aqui o fato de que o que ele está preocupado é com o Senhor e não com ele mesmo. Porque no momento em que ele vai orar, você pode estar dizendo assim: pronto, está na hora de dizer, Senhor, olha o que eu quero. Não, ele coloca o que ele quer, o que ele precisa, de uma maneira que Deus esteja na frente. Ele diz assim: volta-se para mim, Senhor, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo. Ele está dizendo: Senhor, estou para servir ao Senhor, mas eu preciso que o Senhor me dê as condições para ser servo. Eu preciso das condições. Então, Senhor, volte-se para mim e me ajude, porque o pessoal está atrapalhando aqui. Eles são arrogantes, são pretensiosos, são violentos, são meus inimigos. Senhor, eles estão querendo me destruir. Mas o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor que manda em mim. Eu sou teu escravo. Mas eu acho bonito aqui, olha como é que ele termina: o servo, filho da tua salva. O filho da tua serva. Por que ele está dizendo que é filho da tua serva? Ele está dizendo: Senhor, eu sou escravo de 2ª geração. E o escravo de 2ª geração era interessante, porque o escravo aqui é a mãe, notou? Ela é a escrava, mas o filho nasceu como escravo, porque nasceu dentro da casa desse senhor. E esse filho escravo, nascido dentro da casa do seu senhor, tinha um tratamento diferenciado. E tinha consequentemente uma fidelidade muito maior pelo seu senhor, porque amava o seu senhor, não só como senhor, como dono dele, mas amava como se fosse um pai. Ele disse: Senhor, eu já lembrei ao Senhor que eu sou piedoso, lembra? Eu sou completamente devoto do Senhor. Agora ele termina, Senhor, ele diz: Senhor, eu sou escravo de casa, eu sou escravo que nasceu dentro da sua casa. O Senhor me pegou no colo, o Senhor me viu pequenininho correndo pela casa. O Senhor tem que cuidar de mim. O Senhor tem que cuidar de mim. Por que ele quer isso? Ele diz: porque o que está em jogo é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Por isso que olha como é que ele termina: mostra-me um sinal do teu favor. Ou seja, dá um sinal da sua graça. Mostra, Senhor, que o Senhor vai fazer alguma coisa. Mostra, Senhor. Mas para quê? Para que o vejam, para que vejam ou o sinal, ou para que vejam o próprio Senhor, e que os meus inimigos que são soberbos, quando virem esse sinal, se envergonhem
E esses que se envergonham agora possam reconhecer o Senhor, sabendo que o Senhor, e ele termina com Deus da aliança de novo, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ele diz: o que é que eu quero? Eu quero que santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Ele diz: é isso que eu quero. Eu quero que o Senhor, quando me salvar, as pessoas vejam a tua salvação e o seu nome seja glorificado, porque o importante é o seu nome. Queridos, nós precisamos nos lembrar disso quando oramos, porque nós oramos ao Senhor como se tudo dependesse de nós, e não é assim. Nós precisamos nos lembrar de que ao orarmos, nós estamos tão dependentes do Senhor, tão colocados na presença do Senhor, que a nossa oração deve ser para que o nome dele seja glorificado, e nós queremos aquilo que faz bem para o nome dele. E Davi entendia isso como ninguém. Davi diz que o Senhor cuidava dele: guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Porque o Senhor gosta de mim. É isso que ele diz? Não, ele diz: guia-nos pela vereda da justiça por amor do Senhor. É a sua reputação. Quando o Senhor opera, é a sua reputação. Quando não opera, é a sua reputação. Ah, pastor, mas isso era naquela época, hoje em dia não. É? Os crentes inventaram de se juntar com o candidato. Quando o candidato perdeu, o que é que o povo disse? Que o Deus dos crentes perdeu. E o Deus dos crentes perdeu? Não, foram os crentes que envergonharam o nome de Deus quando se juntaram com o candidato. Foi isso que aconteceu. Não se faz assim. Não se junta esses dois nomes, porque o Senhor tem sua história, o Senhor tem a sua força. Eu não posso obrigar o Senhor a ir junto nas minhas guerras. Ele só luta as guerras que ele quer. Mas eu preciso aprender dizendo: Senhor, o que o Senhor for fazer, faça de um jeito que todo mundo veja o Senhor fazendo, para que o seu nome seja glorificado. E se não for para o seu nome ser glorificado nesse processo, que o Senhor não faça do jeito que eu estou pedindo. Ele diz: eu não quero envergonhar o seu nome, eu quero que o seu nome seja conhecido. E quando o Senhor produzir a salvação, o Senhor envergonhe os ímpios, que são soberbos e são violentos. Mas eu confio plenamente no Senhor, porque eu sei que o Senhor me ajuda e o Senhor me consola em meio à minha angústia. Todos nós passamos por angústias, meus irmãos, e nesses momentos de angústia, o texto nos convida a orar. E quando ele nos convida a orar, ele traz conosco então algumas bases para a nossa oração, que são lições para nós aprendermos hoje à noite. Quando você estiver passando por aperreio, quando estiver passando por angústias e tribulações, quando estiver em meio a sofrimentos, preocupações e solidão, quando só for você e Deus e suas dores, se lembre de que quando estiver clamando ao Senhor, que você está clamando não a um Deus estranho, não a um Deus esquisito, mas o Deus com quem tem um pacto contigo, o Deus que fez aliança com você, o Deus que morreu no seu lugar, o Deus que será o seu amparo, o Deus que é compassivo, benigno, que é bondoso, o Deus que pode trazer alegria, se compadecer de você. Você precisa se lembrar da aliança que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Se nós nos esquecermos disso, meus irmãos, nós vamos orar ao vento. Nós precisamos nos lembrar do Deus a quem nós oramos, um Deus que nos ama, que cuida de nós, um Deus que é nosso Senhor, um Deus que manda em nós, um Deus que tem todo o poder, mas também um Deus com quem nós temos um pacto. Ele se propôs a ser o nosso Deus e nós o seu povo. Somos o seu povo, ovelha do seu pasto. É isso que nós somos. Nós não oramos ao Senhor confiados em nós mesmos, não oramos ao Senhor confiados nos nossos méritos, mas nós oramos ao Senhor confiados nos méritos de Cristo. Foi o sangue de Cristo que rasgou o véu de alto a baixo, foi o sangue de Cristo que nos abriu um caminho para a presença do Senhor. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de intercessores, nós podemos nos apresentar diante do Senhor em oração, confiantes, porque Ele tem um pacto conosco. Ele é o Deus da aliança. É o Deus que está conosco sempre. Por isso nós temos ousadia de entrar na sua presença. Nunca, jamais esqueça diante do Deus que você está entrando na presença. Lembre quem você é. Quem você é? Aflito e necessitado, totalmente dedicado ao Senhor,
clamando de dia e de noite, versículo 9, elevando a alma ao Senhor. Mas quem é o seu Deus? Bom, compassivo, benigno, que escuta a oração, que atende às súplicas, que responde às orações. Lembrando dessa relação, nós poderemos sempre orar de forma confiante. O segundo motivo, meus irmãos, pelo qual nós podemos clamar ao Senhor, é saber que o mesmo Deus que respondia orações no passado, continua respondendo do mesmo jeito. Em muitos sentidos, meus irmãos, nós descremos no Senhor. Nós achamos que o Senhor não é capaz de fazer determinadas coisas, que pelo contrário, um amigo nosso pode ser que resolva mais rápido, um médico bom talvez resolva mais rápido. A gente fica confiando nas coisas ao redor e desconfia do Senhor. E nós somos convidados a lembrar de que o nosso Deus não muda, e o seu caráter é imutável. Ele já produziu salvação imensa, já produziu salvação grandiosa, mas que nós precisamos orar ao Senhor confiando plenamente nele. Ele diz que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, e nós dissermos para o monte, levanta-te daqui e atira-te no mar, ele diz que o monte vai obedecer, porque nós estamos confiando no Senhor para fazer isso. Então o que significa? Que nossa fé é menor, nossa fé é pequena. E isso ele disse quando os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele disse: vocês nem fé têm. Porque se tivesse desse tamanho assim, dava para fazer um estrago grande. Nós precisamos crer num Deus que não muda. Ah, mas eu sou presbiteriano, pastor, eu sou pentecostal não. Presbiteriano não é assim, não funciona desse jeito. Quem te disse isso? O que nos baseia a oração é sabermos que o nosso Deus produziu salvação incrível, que o nosso Deus tem um plano de salvação para todas as nações incríveis, que o Senhor opera maravilhas para produzir a sua salvação, e que por isso mesmo eu posso me apresentar diante do Senhor e dizendo: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Faz, Senhor, com que a nossa oração seja atendida. O teu povo, Senhor, se coloca na tua presença, te pedindo perdão e rogando graça ao Senhor. É isso que a igreja do Senhor precisa aprender: apresentar-se diante do Senhor, sabendo que o Deus misericordioso e perdoador é o Deus com quem nós nos relacionamos e oramos, e o Deus que consegue fazer coisas incríveis no planeta. Meus irmãos, ele já fez coisas magníficas lá atrás. Abriu um mar no meio. Você não tem noção do que é isso? Freou um rio, deu marcha ré no planeta. O Senhor fez coisas incríveis, e ele diz: eu sou o mesmo Deus, não mudei. Vocês precisam aprender a orar, vocês precisam aprender a confiar nesse Deus, porque a gente se assusta quando Deus responde. Ele podia fazer muito mais, ele podia fazer muito mais. Mas nesse sentido, meus irmãos, eu preciso me lembrar também que eu tenho que me basear, quando orar, e não fazer o meu desejo. Senhor, então tá beleza, Senhor, então já que o que eu pedi o Senhor é capaz de fazer, então Senhor, diminui a minha distância daqui para casa, para eu não precisar pagar mais o Uber. Seria uma boa, não é? Senhor, eu poder ir a pé, Senhor, né? Não, minhas orações são para que o nome dele seja glorificado, seja feita a tua vontade e não a minha. Que o Senhor seja glorificado. Senhor, naquilo que os meus planos e os meus sonhos te glorificarem, que o Senhor diga amém e os realize. Mas Senhor, naquilo que os meus planos e os meus sonhos não forem para a sua glória, que o Senhor pise em cima deles. Eu preciso dizer: santificado seja o teu nome. Eu preciso dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu preciso me colocar na presença do Senhor para saber que a minha oração tem que glorificar a Deus. Por isso, meus irmãos, argumentem bem, expliquem bem para o Senhor. Ele está disposto a ouvir sua reclamação, mas ele está dizendo: ok, você quer um emprego para quê? Ah, Senhor, porque eu preciso de comer. Tá bom, mas eu arranjo um jeito para você, você não precisa de emprego não. Vai arranjar uma cesta básica de vez em quando para tu, fica tranquilo. Não, Senhor, mas eu preciso de nada, filho. Em que esse emprego vai glorificar ao Senhor? Em que essa faculdade que você está querendo fazer vai glorificar ao Senhor? Nesse casamento pelo qual você está orando, em que ele vai glorificar ao Senhor? Nessa forma que você está vivendo e que você está querendo muito, em que você vai glorificar ao Senhor? Nesse bem que você está querendo comprar, em que você vai glorificar ao Senhor? Em que o Senhor será glorificado? Isso que você está pedindo. Essa é a nossa pergunta. Porque se Deus não for para ser glorificado em qualquer coisa que eu peça, que a resposta do Senhor seja não. Não. Mas o bom nisso é que aqueles que têm o coração que se agradam do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o seu coração se agradar da vontade de Deus,
Ele é bondoso, misericordioso, um pai amoroso. Ele nunca vai negar para um filho dele uma coisa que seja boa para o filho dele. Nunca vai negar. Porque tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Ele não mentiu quando disse isso. Ele não mentiu. O povo de Deus só precisa aprender de novo a orar em meio às angústias. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por apertos, e nesses apertos, às vezes, nós passamos por apertos em solitários, sozinhos, só nós e Deus. Quando você estiver num aperreio, só você e Deus, você tem motivo para clamar ao Senhor. E quando você clamar ao Senhor, você tem que se lembrar da aliança inabalável de Deus com você. Você tem que se lembrar do caráter imutável de Deus. Você tem que se lembrar da glorificação final para Deus. E o Senhor nos garante que Ele vai nos dar o que deseja o nosso coração. Que Deus nos ajude a orar